que dá pra zerar Pokémon Sword apenas com Pokémons do tipo lutador? Que, pra variar, é meu tipo favorito e um dos tipos mais fortes do jogo. Bom, se você não me conhece, coisa que é bem provável porque esse é o primeiro vídeo desse canal, você está no Alakazam Cagador, um novo canal de Pokémon. Hoje eu vou zerar Pokémon Sword Monotype, só usando Pokémons de tipo lutador. As regras desse desafio serão simples: zerar e com Pokémons de tipo lutador. Meu inicial vai ser um Riolo, apesar de que eu vou pegar um Scorbunny. Como vocês estão vendo aí, peguei o Scorbunny. E isso daí vai ser só pra lutinha contra o Hop, pra ver umas animação e tal. E depois eu vou pegar um Riolo que eu tenho do Pokémon Home pra trazer como meu inicial. Agora, a gente, depois de dormir, vai começar a batalha com o Hop, que é finalmente a primeira batalha da run. Até porque as com o Scorbunny não valeu. O meu Riolo tá um pouco overlevel, mas tudo bem, né? Ninguém se importa, já que vocês são legais. Ele me dá um tackle que dá 3 de dano e eu uso Circle Throw. Ele fala um pouquinho, aparece a Sônia, diálogo óbvio, e a gente sai pra liberdade da Wild Area. Bom, enquanto eu tô andando aí pelo matinho, vendo se eu acho um Pokémon lutador que seria legal de ter no time, e depois de procurar mais um pouquinho por algum Pokémon que seja legal, eu encontro o motivo, o Pokémon que me deu a ideia de fazer esse vídeo, de começar esse canal e, claro, né, fazer essa run de tipo lutador. Tyrogue. Quando eu vi ele na grama, eu fiquei muito feliz de perceber que ele era comum. No meu save principal de Pokémon Sword, eu tenho um Hitmonlee e ele é muito boladão, velho. Ele é muito bom. Porque o Tyrogue tem 3 evoluções. Essas evoluções dependem dos status. E eu, depois de pegar um Tyrogue, eu já vou correndo já ver qual que é os status dele pra ver pra qual ele vai evoluir. Até porque eu quero ter uns nomes legais pro meu Pokémon. Mais pra frente eu vou atrás de mais Tyrogues pra conseguir as outras evoluções. Bom, gente, o dia 1 acabou por aqui. No dia 2 vai ser mais treino, basicamente. Olha, gente, o começo do dia 2, digamos que ele foi bem chato, então eu vou dar uma pulada aqui pra não ficar muito enchendo o saco, né? Até porque... Mas resumindo, eu peguei um monte de Tyrogue até eu ter um com status para virar Hitmonlee, um para Hitmonchan e outro que, se Deus quiser, se eu tiver muita sorte, vai virar um Hitmontop. Além de que eu também peguei um Pancham. Beleza, é bastante coisa. Vocês não queriam que eu fizesse no off, talvez. Mas eu dei uma cortada porque senão ia demorar muito as coisas. E nesse momento eu lembrei que o Riolo evoluía independente do level através da felicidade. Então eu comecei aqueles acampamentos Pokémon que aumentam muito a felicidade do nosso Pokémon. E comecei a brincar com o Riolo, fazer aquelas comidinhas lá que você faz com as berries que você encontra nas árvores e aumentar a felicidade dele. Coisa que em batalha também vai acontecer, então vai ajudar muito para a evolução. Fizemos até algumas raids para upar os nossos Tyrogues e também o nomeado carinhosamente o nosso Pancham, que tá com o nome lindo que a gente colocou. E foi nessa raid, em uma dessas raids, que eu peguei mais um dos nossos Pokémon. Timburr. Timburr será o nosso próximo Pokémon. Fiz a raid contra ele tranquilamente, ganhei as minhas coisas e consegui capturar. O level Dynamax dele, imagino que seja legal, até porque ele veio de uma raid. E apelidei ele de lenhador, até porque ele segura uma madeira quadrada e eu ajeitei um pouquinho o meu time. E agora, com tudo bonitinho, finalmente cheguei em Motostoke. Chegando em Motostoke, eu até tentei ir pro centro Pokémon, mas apareceu a Sônia e, graças a Deus, pouco diálogo. Dá pra ver o nosso timinho lindo aí no centro Pokémon se curando.
fazer mais 2 vezes aquele negócio do acampamento Pokémon porque eu quero muito evoluir meu Riolo. Eu converso um pouco com o Leon, porque ele aparece e tem muito diálogo nesse jogo. Depois de, claro, falar com o Hop, falar com o Bad, falar com o cara da Liga Pokémon, falar com todo mundo. E aí, gente, o número que eu escolhi para colocar atrás da camisa ali da Liga é o número da Pokédex de um Pokémon muito legal. Bom, enfim, a gente derrota Tingyel com a maior facilidade naquele hotelzinho. Conversa um pouco com a Marnie, que é o personagem mais sem carisma que o mundo Pokémon já viu. Beleza, falamos mais com o Hop e com o Leon, até porque esse jogo é basicamente um jogo de conversa. E adivinha o que o gênio do Hop faz? Chama a gente pra uma batalha. Ele começa com esse tolete, que ele chama de Pokémon, que no caso é uma Ulu. Eu tá com o meu Riolo, meu belo inicial, que como vocês já bem sabem, vai destroçar essa Ulu. Ela vai de casa, não tem jeito, cara. Ele joga o Rookidee, que na primeira batalha me deu muito medo, porque ele dá super efetivo e tal. Mas como tinha dado certo, eu falei, então tá de boa. Por último veio o belo inicialzinho tão fofinho do Hop, que levou só um ataque bonitão e pau, morreu. A gente finalmente tem uma chance de pisar na Rota 3. Tem uns Pokémon meio espertinho aí, eu vou falar a verdade. Eles dão uma corrida atrás da gente. Inclusive um Tyrogue me persegue até o fim do mundo. Que lá na frente, depois de batalhar com essa treinadora que tá ali do ladinho dele, eu decidi capturar ele porque eu senti que ele estava vindo atrás de mim. Matamos mais uns Pokémon selvagem. E o Riolo evolui. Finalmente, o Riolo evolui pra Lucario. Que Pokémon lindo, mano. Ele aprende Aura Sphere, graças a Deus. Andei mais um pouco, conversei com a Sônia, a rainha do diálogo. Desviei do olhar de uma criança Pokémon pra eu não ter que batalhar com ela. E após aquela passada no centro Pokémon que é sagrada agora, sempre passamos, eu entrei na primeira Galar Mine, na primeira caverna, que eu já sabia que ia ter o Bad no final. Eu já conhecia essa caverna de cabo a rabo, porque eu decorei ela para eu poder explorar tudo. E chego no Bad. Esse Bad é o problema dessa run, porque ele é treinador de tipo psíquico e fada. E os dois dão super efetivo em lutador. Por enquanto, todos os pokémons dele são puro tipo psíquico. Mas, digamos que o overlevel me salvou um pouquinho. Só um pouquinho. Agora, ele manda os pokémons dele tranquilamente. Eu uso meus ataques, perco bastante vida. Mas eu derroto o Bad, que é a coisa mais fácil do jogo. A não ser que você esteja com um monotype que leva super efetivo para os dois tipos dele. O dia 2 foi basicamente isso. Eu acabei nessa caverna, né? E é o fim do dia 2. Salvei meu progresso e no dia 3 vou continuar esta jornada. Começa o dia 3 e esse dia teve coisa pra falar, viu? Que aconteceu bastante coisa durante esse dia. Saí da Galar Mine tranquilamente, o meu objetivo era chegar nos próximos ginásios. Já cheguei na cidade do ginásio de grama, enfrentei uns treinadores. Bom, a gente dá uma upada, bastante upadas aqui. Fazemos até algumas raids pra tentar pegar XP. E depois de voltar pra Wild Area, e em uma dessas raids, eu consegui 3 Haricandies, tá? 3 Haricandies e alguns doces de XP, que eu usei pra, evoluir meus Pokémon. Eu tive algumas tentativas falhas de pegar um Haltz, até porque tem que ficar esse negócio de mudar clima, mas no fim das contas deu tudo errado, porque o clima que ele pega só funciona na hora depois de zerar o jogo, então não adianta. Uso meus 3 Haricandies pra finalmente evoluir o nosso Tyrogue, que vai virar um Hitmonlee.
Começa a evolução dele, ele se torna esse Pokémon boladaço, que é muito bonito. Ele aprende Brick Break, que é um ataque muito forte. E a gente continua andando por aí. Caminhamos um pouquinho pela Wild Area. Tenho mais uma tentativa frustrada de pegar um Haltz. Insisto muito e saio pra fora. Quando eu volto pra Turffield, a gente faz esse processo normal do ginásio de grama. Vai atrás da Sônia, o centro Pokémon, tal. Fala um pouquinho com ela sobre a noite mais escura, não sei o quê. E, mano, essa coisa final aí do jogo é legal, só não gosto porque tem 300 diálogos com a Sônia sobre isso. Aí a gente ensina o Aurisphere pro nosso Hitmonlee, que é aquele TM que a gente conseguiu lá atrás, aquele TR, na verdade, que a gente conseguiu lá atrás. E o Riolo não aprendia, mas ele aprende logo evoluindo, então tá ótimo. Ensinamos pro Hitmonlee e vamos direto pro ginásio, não vamos perder tempo não. Entramos no ginásiozinho, fazemos esse puzzle. Meu Deus, que puzzle sem graça, cara. É só empurrar as Wooloos e empurrar as Wooloos. Pronto, finalmente chegamos no líder do nosso primeiro ginásio. Batalha contra o Mamailus. Começa a batalha. Eu começo com o meu Lucariozão, ele começa com Glossiflower, alguma coisa assim. É a primeira batalha de ginásio, então eles falam um pouco sobre Dynamax. E eu começo já tacando um Aurisphere e percebo que meu Lucario tá overlevel e não tá querendo me respeitar. Eu não vou poder usar ele nessa batalha de ginásio. Eu mantenho o mesmo Pokémon pro Eldegoss dele, que ele transforma em Dynamax. Eu ia usar o próprio Hitmonlee pra fazer Dynamax e esperar, né? Eu ia passar turno com os outros Pokémons pra acabar o Dynamax dele, usar o meu e ganhar dele. Mas eu acabei sendo meio teimoso, deixei o Hitmonlee, usei o Dynamax e perdi o Hitmonlee. Bom, tudo bem. Eu dei muito dano na Glossiflower e ela me mata mesmo eu estando Dynamax e ela pequenininha. Eu tento colocar meus outros Pokémon, mas ele cura e, mano, nada dá certo. Eu tento usar um monte de vezes também o Fake Out dos Tyrogues que eu tenho e nada dá certo, cara. Então, no final, eu mudo pro lenhador e destroço ela, né? Eu parei de brincar nesse finalzinho porque eu achei realmente que eu ia perder. Primeira insígnia conquistada. A gente anda mais um pouquinho pela Rota 5, luta com essa entrevistadora e o cameraman dela. Com muita tristeza no coração, a gente passa na frente daquela casinha de breed em que a gente ganha o Toxel de graça, mas eu não posso usar porque é Monotype Fighting. A gente encontra esses caras do Tiniel e o apoiador de usar máscara na Covid e a gente espanca os caras da Tiniel pra eles pararem de fazer bullying com o cara da Covid. Ele nos dá uma bicicleta motorizada completamente de graça, até porque você encontrar alguém com máscara e uns bandidos que nunca vão preso do lado dele, fazer rinha de animal, bater nos bichos do bandido e ganhar uma bike motorizada do cara é completamente normal. Eu fico igual barata tonta tentando pegar um item ruim e quando finalmente consigo, eu ando mais pra frente e encontro o Hop. Começa a nossa batalha, até porque ele é um idiota e quer sempre me chamar pra batalhar. Ele usa golpe de status e meu Lucario não perdoa. Eu destroço essa Wooloo e depois vem o Corvisquire dele, que é um problema. Eu tento mudar pro meu Pokémon que tem ataque de preda e até dá certo, mas ele usa Super Potion. Só que eu consigo destroçar ele de qualquer jeito, então não muda muita coisa na minha vida. Quando ele finalmente vai mandar aquele inicialzinho dele, eu mantenho o lenhador e uso low kick. Dá um pouco de bosta, então eu uso Rock Slide ou Rocktron, não lembro. Eu dou bastante dano e no fim eu consigo matar ele com o Hitmonlee, que realmente se tá ok foi mais complicado do que eu imaginava, mas no fim das contas demos um pau nele. Passando pelo Hop, eu perdi a gravação dessa parte. É sério, que pena que eu perdi a gravação dessa parte.
Mas eu consegui capturar um Toxicroak, mano. Não, um Toxicroak não, né? O Croagunk, que é pra evolução do Toxicroak. Mano, foi muito aleatório. Eu consegui pegar ele e... Nossa, que bom que eu consegui esse Pokémon, cara. Até porque eu tô usando muito Pokémon de um tipo só e isso é horrível pra Run Monotype. Por isso que eu fui atrás do Haltz pra virar Gallade aquela hora, mas não deu muito certo. Eu batalho com os treinadores de rota aí, passo vergonha demorando pra matar um Wobate e finalmente vou pra cidade da Ginásia de Água. Converso um pouco com o prefeito disfarçado do Faustão de férias e depois vou atrás da Nessa. Claro, eu faço umas raids pra upar um pouco, até porque o Overlevel é meu melhor amigo, a não ser quando o Lucario começou a me desobedecer, aí não era não. Eu fiz uma raidzinha ali, outra raidzinha aqui, upei um pouco e o meu outro Tyrogue virou um Hitmonchan. Finalmente ele virou um Hitmonchan, cara. Agora eu tenho o Hitmonlee, que é ofensivo, e o Hitmonchan, que é defensivo. Aquele terceiro Tyrogue que eu achei que ia virar Hitmontop, eu fiquei com preguiça de evoluir e muito provavelmente me decepcionar. Então eu coloquei o Croagunk no lugar dele. Voltando pra Cidade de Água, eu vou atrás da Nessa, converso com ela e vou pro ginásio. Esse puzzle é muito chato, velho. Que puzzle sem graça, mano. Que puzzle sem graça. Que bom que eu pesquisei no YouTube e consegui fazer completamente de boa. Passamos desse puzzlezinho chato e vamos finalmente pra batalha contra a Nessa. Começa a batalha e ela manda um Goldeen. Eu mando meu Lucario, que tá com o nome japonês, porque eu troquei através do Pokémon Home com um asiático. Não me julguem, eu troquei por um Shiny. Não me julguem. Eu começo usando um Aurisphere e consigo matar ele. Vem uma Rokuda que morre do mesmo jeito e é isso. Ela manda o Dreadnought, que é o último Pokémon dela. É o Pokémon que vira Dynamax, é o mais forte. Mas o tipo pedra dela leva super efetivo pros dois tipos do Lucario. Então, ela usa Dynamax, eu não uso. Toma um ataque, depois uso Dynamax porque eu sou meio burrinho. Aí eu uso o ataque de lutador. E em 2 ataques dele eu morro. Eu perco o meu Dynamax, mas ele perde ao mesmo tempo. Eu mudo pro Hitmonlee. Eu mudei pro Hitmonchan. Porque ele tem esse Drain Punch. Primeiro, claro, uso o Fake Out, que é só um ataquezinho de graça que você tem primeiro. E depois dele me matar com um Razor Shell, acabando com todos os meus sonhos de usar o Hitmonchan pra finalizar ela, eu coloquei o Hitmonlee, usei Brick Break e matei esse Dreadnought. Segunda insígnia conquistada. Pra alguém que em 13 minutos de vídeo não pegou uma insígnia, finalmente isso tá ótimo. Olha, gente, eu sei que acabou de terminar o dia 3 e ainda não começou o dia 4, mas nesse momento eu tive um tempinho pra jogar e eu falei, eu vou tentar avançar mais um pouco. Então isso é basicamente um complemento do dia 3. Eu saio do ginásio de água, converso com o Silvio Santos de férias e batalho com o Bad lá na Galar Mine. Esse é o demais mesmo. Batalhamos com alguns treinadores de rota, vejo uns Stunfisk que encherem meu saco e depois de uma batalha contra um treinador da Galar Mine, o lenhador evolui. É basicamente isso que aconteceu. Tá, ainda não terminou, mas o lenhador evoluiu. Depois de passar por esse lugar bem inútil, a gente passa um pouco pela rota e chegamos no ginásio de fogo, gente. O nosso amigão Hitmonchan aprendeu Fire Punch. Ele já sabe soco de 4 tipos diferentes. Ele tá muito boladão. E ele e o lenhador são nossos tanques, então felicidade. Bom, eu começo com o lenhador e ele com a Ninetales. Basicamente, com 2 Rock Slide, o lenhador acaba com a Ninetales dele e felicidade. Eu acabo tomando um Ember no caminho, mas ela vai morrer de qualquer jeito. E o lenhador vai ser nosso principal Pokémon, até porque, tipo, pedra é super efetivo em, tipo, fogo e tal.
vai mandar o Arcanine dele, até ele dar esse Flame Wheel e me dar bastante dano. Eu acerto esse Rock Slide, dou metade da vida dele, quase metade, e eu coloco o Croagunk. Ele dá bastante dano, me deixa no amarelo. E eu uso o Sucker Punch, que é prioridade, porque o sapinho é muito lento. Mas deu pouco dano, eu levo outro Flame Wheel e morro. Eu pego o Lucario, porque ele é rápido e forte aí. Eu uso o Aura Sphere pra tentar finalizar ele, até porque ele já tá no amarelo. É só empurrar e o Arcanine morreu. Bom, agora ele vai mandar o último Pokémon dele, que é o principal, o Centiskorch. Eu vou manter o meu Lucario, até porque, primeiramente, que o lenhador tá com pouca vida. E também porque eu vou deixar o Dynamax dele passar com Pokémons que eu nem ia usar mesmo. Aí quando acabar o Dynamax dele, eu pego o lenhador que dá super efetivo, mando o Dynamax e consigo matar com mais facilidade. Eu gasto esse primeiro turno dando Super Potion pro lenhador e ele mata o Lucario. Só que ele gasta 2 turnos pra matar o Hitmonchan. Então, eu já posso trocar pro lenhador e usar Dynamax, porque o Dynamax dele acabou. Troquei pro lenhador, usei esse belo Dynamax. Ele aumenta vários status dele, mas isso não vai mudar nada o fato de que o nosso Max Rockfall destroça esse Centiskorch. E a gente conquista a insígnia de tipo fogo. Conversamos, até porque esse jogo tem bastante diálogo. E a gente vai pelo nosso caminho lá pra Wild Area 2, desviando de Pokémons na grama, até porque nenhum deles me interessa. E chegamos na Wild Area 2. Fui pro centro Pokémon, conversei com o Silvio Santos de férias, vi muito diálogo e fui bater na Tingel. Depois de bater um pouco na Tingel e também uns NPCs de rota, bastante NPCs de rota, aliás, chegamos na cidade do tipo lutador. O Hop me chama pra batalha. Até que essa batalha foi um pouco chatinha, mas foi mais trocar Pokémon, dar super efetivo, bater no Hop. Trocar Pokémon, dar super efetivo, bater no Hop. A gente entra no ginásio, faz esse puzzlezinho, batalha com os treinadores. E esse puzzle é bem legal, tá, gente? Que puzzle divertido. Eu, claro, saio do ginásio pra curar meus Pokémon e volto. Começa a batalha. Essa batalha foi tipo, ela jogou o Hitmontop engoliu metade do meu time, eu joguei o lenhador tentou fazer alguma coisa e foi humilhado. Depois de levar um pau pra ela nesse ginásio, aí eu parei e no dia 4 eu vou derrotar a Bea. O dia 4 começou frenético, porque eu tinha acabado de apanhar pra Bea, no caso, no dia anterior. Passo por NPC e volto pra Bea. Bom, eu batalhei melhor, mas no finalzinho eu caí pro último Pokémon dela. Eu tando Dynamax e ele não, porque ele usou o golpe prioridade. Voltei pra Bea e dessa vez eu vou conseguir. Eu vou provar quem é o melhor treinador de tipo lutador. Começo com o Hitmonlee dessa vez e vou direto dar um Blaze Kick pra tentar dar bastante dano. Eu começo com o Fake Out, né? Uso a tática do Fake Out lá do Hitmonlee e Blaze Kick pra dar bastante dano no Hitmontop. Deu pouquinho dano, não deixou nem na metade da vida e ele usou um counter que arrancou muito de mim. Eu mudo pro Hitmonchan, que tem todos aqueles ataques de todos aqueles tipos. É muito rápido. É tanque. Não dá tanto dano, mas ele é muito bom, Então eu uso um Thunder Punch na esperança de dar bastante dano e chega a dar assim. Mudei pro Lucario pra finalizar esse Hitmontop, já que ele é bem rápido. E com um Aura Sphere eu consigo finalizar ele. Ela vai mandar um Pangoro e eu faço questão de continuar com o Lucario, matando. Quando der errado, aí eu tento os outros, porque o Lucario é o meu Pokémon mais forte por enquanto. Eu quase mato o Pangoro de primeira e, pra minha sorte, ele usa ataque de status, Work Up. Ela manda o Surfette e me acerta um ataque muito forte que destrói o meu Lucario, acaba com ele. Eu pego o bafo de pizzas, o futuro Pangoro. Ele usa Swords Dance,
que abre uma grande brecha para eu poder usar o Vital Throw e dar um pouco de dano nele. Ela manda o último Pokémon dela, Machamp, que vira Gigantamax. Ela usa G-Max T-Strike. Eu tento usar um ataque de diminuir a velocidade. Mudei pro lenhador, mas acabou o Dynamax. Vem o Croagunk pra essa batalha. Eu uso o Dynamax dele. Com o segundo Max Use, eu ganho dele. Bom, depois de ganhar a insígnia lutadora, eu fui pro centro Pokémon e lembrei que tinha uma batalha contra o Bad agora. Eu consegui ganhar dessa Ponyta, vejo um pouco de diálogo e vou pra essa cidadezinha esquisita que, graças a Deus, é só um ginásio e acabou. Bato nos NPCs de rota e chego no ginásio de tipo fada. Bom, o puzzle desse ginásio é basicamente ganhar de bot. E eu cheguei na batalha contra a Opal. É, dia cheio de batalhas esse, hein? A batalha começa. Eu mando o meu Lucario e ela começa de Weezing de Galar, que é tipo fada e Poison. Bom, eu começo dando Metal Claw, até porque o tipo fada, ele leva super efetivo pra tipo Poison e Metal. Ele me dá um ataque de fada, que chega a dar bastante dano, mas não é muita coisa. Bom, o nosso Pancham finalmente aprende um ataque Dark, que é o Crunch. Ela manda um Togekiss. Eu tento usar um Metal Claw, mas agora ele é mais rápido. Usa um Air Slash em mim, me deixa com 16 de vida. Quase me mata. Eu uso um Metal Claw, deixo ela no amarelo e ela me finaliza sem muitas dificuldades. Eu mudo pro Croagunk e dessa vez eu vou com paciência, na calma e respondo certo o quiz. O Croagunk é um pouco bufado e eu uso o Poison Jab pra matar essa Togekiss. Quando ela vai trocar de Pokémon, mas eu deixo ele. Eu acredito que o Poison Jab vai dar super efetivo, mas não afeta a Mawile. Ela usa Draining Kiss e, além de se curar, ainda mata meu Croagunk. Eu mudo pro Hitmonlee na esperança do meu Blaze Kick conseguir, além de afetar ela, também deitar ela, até porque ela vai mandar seu último Pokémon, Alcremie. Bom, quando ela manda esse Pokémon, eu vou gastando turnos pra usar um Revive no Lucario e uma Super Potion que deixa ele com a vida máxima. E quando acaba o Dynamax dela, eu mando o Lucario usar Dynamax e uso o Max Steel Spike, que dá muito dano. Ela confunde o Lucario, o que me dá muito medo. Ele erra o segundo ataque, mas o terceiro finaliza ela e nos garante a 5ª insígnia da região de Galar. Cada vez mais perto de zerar o jogo e de se tornar um mestre de Pokémons lutadores. Começa o dia 5 e, meu Deus, que dia longo! Eu fiquei doido jogando esse dia quase. Bom, a gente começou só caminhando e vendo diálogo, porque é basicamente o jogo, né? Encontramos o Hop no nosso caminho para a cidade do ginásio Dark. Encontramos o Hop e batalha. Depois de ganhar do Hop, eu vou pra rota, pego um Pokémon de tipo Dark, porque você precisa, apesar de eu não poder usar, você precisa de um Pokémon tipo Dark na party pro meu Pancham evoluir, né? Aí eu só capturei, eu nem usei, nem joguei ele pra batalha, só capturei, comecei a farmar um pouco até o amiguinho evoluir e ele evoluiu. Depois eu já tirei o outro lá da party que não podia usar. E o nosso amiguinho ursinho evoluiu na tranquilidade aqui. Com a evolução dele, a gente foi pra Rota 8. E eu falei que a gente tava indo pro ginásio Dark, mas não, o ginásio de Preda. A gente passou por esse deserto meio ruim aí, que é muito chato de passar. E, nossa, nesse dia, em todas as rotas que eu passei, teve Pokémon selvagem aparecendo, me bloqueando e enchendo o saco. Tamo com os treinadores de rota e fomos pro ginásio de pedra. Teve esse puzzlezinho aí que eu acho uma baita perca de tempo. E chegamos no ginásio. Curo meus Pokémon e começa a batalha, que a gente vai ter muita vantagem de tipo. Começo com o Hitmonlee.
E ele com esse bicho, ele usa um ataque lá que melhora os status dele. Eu dou bastante dano e tentei dar um último Brick Break, só que dessa vez ele ficou mais rápido. E com um Razor Shell, ele deu hit kill no meu Hitmonlee. Coloquei o Toxicroak pra batalha. Eu uso um Sucker Punch, que é ataque prioridade, achando que eu vou simplesmente matar ele. E eu deixo bem no vermelhinho. Eu tento dar outro Sucker Punch, que dá errado. E ele usa outro ataque que melhora status. Então eu basicamente só usei um Poison Jab e fui feliz. Ele mandou esse Strongjourner que... Bom, mas pro meu Revenge ele caiu direto depois de usar ataque de clima. Pro próximo Pokémon dele, eu decido mudar pro Hitmonchan. Ele põe um Shuckle. Esse Shuckle não faz absolutamente nada e só morre pra um pouquinho de Ice Punch. Eu volto pro meu Toxicroak na hora que ele vai mandar o último Pokémon dele, que é o Colossal. Ele mata uns Pokémon meu e quando acaba o Dynamax, eu simplesmente uso do meu Lucario e finalizo. Terminando esse ginásio, eu vou ver mais diálogo, mais diálogo, mais diálogo. E eu chego em uma batalha muito emocionante com o Hop, em que durante o diálogo a gente tá em uma sauna de águas termais. Aí começa a batalha e a gente vai pra um lugar de neve, nevando. Ele não faz nada, ele só morre. E ele joga o Corvisquire, que no começo, nas primeiras batalhas, me dava um medo, mas ele era inofensivo. Aí agora que ele não me deu medo, ele digamos que com os ataques de voador dele, ele acabou com algum dos meus Pokémons, tipo o Hitmonlee e o Hitmonchan. Mandei o Toxicroak, que não levou hit kill, conseguiu dar muito dano no Corviknight. E por último, com o Sucker Punch, conseguiu finalizar sem morrer. Quando ele manda o Pershurchin, eu já boto o nosso ursão recém-evoluído, que leva um Spark, mas nada demais. E com um Vital Throw, tira metade da vida dele e finaliza com um Crunch depois de outro Vital Throw. Ele tá com o Snorlax, que eu uso de novo o nosso ursão. E com alguns Body Slam a gente ganha dele. Ganhamos de uns treinadores de rota inúteis aí. De novo, o cara da Covid tava sendo zoado pela Tinhel. A gente bate na Tinhel e dessa vez a bicicleta motorizada que ele nos deu de graça agora consegue nadar porque, sei lá, né? Bom, esse mar foi muito chato de passar, porque toda hora tinha Pokémonzinho pulando na minha cara e enchendo o saco, mano. Mas eu consegui passar. Cheguei na cidade do ginásio de Dark e tive que batalhar com a Marnie. Olha, eu não vou narrar muito essa batalha, mas ela foi difícil. Eu ganhei no último Pokémonzinho, mas eu consegui ganhar da Marnie e passar pro ginásio. Eu comecei esse puzzle aí, que é basicamente só fazer a mesma coisa que a gente faz o jogo inteiro, que é bater na Tinhel. Eu bato nos capanga da Tinhel, bato no capanga da Tinhel, eu bato nos capanga da Tinhel, curo meus Pokémon, bato nos capanga da Tinhel e chego no líder de ginásio depois de muita Tinhel. Chegamos na batalha contra este roqueiro, ele começa com um Scraft e eu começo com o meu Hitmonlee. O Scraft dele tem Intimidate, infelizmente, mas com o meu Fake Outzinho eu até cheguei a ter esperança, mas ele me deu hit kill. Depois de tomar esse hit kill, eu coloco o Toxicroak, levo um Brick Break que dá pouquíssimo dano e com um Revenge eu consigo matar ele. Consigo deitar esse Scraft. Quando ele vai mandar o Malamar, eu vi que ele é psíquico, então não tem nenhuma fraqueza contra os meus Pokémons. Na dúvida, como não ia dar super efetivo, eu só peguei o Lucario e dei um Aurisphere, porque na dúvida, ganhe com o Lucario. Ele manda o Obstagoon, que é bem chatinho. Eu uso o Dream Punch do Hitmonchan, porque no off mesmo, eu fui lá no centro Pokémon
e usei o Move Reliner pra reaprender uns movimentos que eu não devia ter desaprendido. Taco o Toxicroak, ele também morre pro Obstagoon, Taco o Lenhador, e o Obstagoon fica usando o Obstruct, que é muito chato, mas pelo menos no fim das contas eu consigo matar. Ele manda um Skull Tank que usa Toxic, mas em 2 ataques acaba caindo pro Lenhador. E mais essa insígnia foi conquistada por mim. Depois dessa insígnia foi basicamente ver diálogo e andar pra frente. Aí ver diálogo, andar pra frente, bater em NPC de rota. E esse basicamente foi o dia 5. Foi bem pegado esse dia, foi bem longo, eu tive que resumir bastante. Começou o dia 6, comigo mudando de roupinha pra eu ficar mais no estilo de alguém do tipo lutador. E, bom, digamos que esse dia vai até o final, até eu zerar o jogo. Eu terminei no outro dia, mas vamos fingir que foi nesse dia mesmo. Eu vou pra Wild Area fazer algumas raids pra upar um pouco meus pokémons, porque eu tenho alguns com level bem baixo. Faço o puzzle do ginásio de dragão, que é só bater nos capanga do homem dos dragão. E chegamos na batalha de ginásio. Que rapidez, hein? Essa batalha é em dupla. Ele começa com Flygon e Gigalith. Eu começo com, claro, o meu Lucariozão e o Pangoro, apelidado carinhosamente de Bafinho de Pizzas. O Gigalith dele já invoca Sandstorm completamente de graça. E eu ensinei Dragon Pulse pro Lucario só pra esse ginásio, pra poder dar super efetivo. Eu dou um Dragon Pulse no Flygon e um Bora Slam no Gigalith, pra já tirar um pouco da vida deles. Eles tiram bastante do meu Lucario e eu tiro bastante do Gigalith também. Matando ele manda um Sandaconda, que leva bastante dano do meu Dragon Pulse. E eles matam o meu Lucario. Eu ponho o Hitmonchan. E ele coloca... Eu ponho o Hitmonchan e ele coloca um Duraludon no lugar do Pokémon que eu tinha acabado de matar. Ele direto já usa o Dynamax nesse Duraludon, que vai dando uns ataques chatos e chega até a matar nosso Pangoro. Aí eu mato a Sandaconda dele e já coloco o Hitmonlee, tentar ganhar desse Dynamax dele. Eu vou ganhando turnos com o Dynamax do Duraludon. Uso Revive no meu Lucario pra tentar ganhar com o Dynamax do Lucario. Mas nem precisa, porque eu coloco o Toxicroak e o próprio Toxicroak consegue matar o Duraludon sem muitas dificuldades. Então no fim a gente nem sequer usou o Dynamax. Agora com todas as insígnias a gente finalmente pode ir pra Victory Road. A gente passa por essa Victory Road muito sem graça, com pouquíssimos Pokémons vivos. Mas no fim a gente consegue passar. Chegamos em Windon, que é a cidade dos desafios finais, e começa as batalhas de abertura das semifinals do torneio. Começa as batalhas das semifinals, em que a primeira é contra a Marnie, que acha que vai ser a campeã, mas infelizmente eu sinto dizer que não, você não vai, Marnie. Eu coloco o Lucario, que usa o Dynamax e ganha dela com muita facilidade. Próximo treinador, Hop. E ele começa com essa Ulu, que me dá muita raiva. Eu começo com o Hitmonlee, claro, até porque qualquer Pokémon meu dá super efetivo nele. E essa Ulu usa Headbutt. Quando ela tá jogando batalha em dupla comigo, ela só usa Tackle e Grow, pelo amor de Deus. Ela usa um Headbutt que dá bastante dano em mim, mas no fim eu mato com tranquilidade. Quando vem o Corviknight, eu coloco o Hitmonchan, que dá super efetivo com 2 dos ataques dele, Thunder Punch, Fire Punch, mas ainda assim leva super efetivo pro tipo voador do Corviknight. Então ia ser mais quem atacasse primeiro, assim. Eu tento dar um Thunder Punch, até porque ele é melhor que o Fire Punch, já que tem chance de paralisar. Não chego nem na metade da vida dele. Ele usa um Scary Face, graças a Deus. E com mais um Thunder Punch, eu tiro mais vida dele, apesar de eu não matar. Só que ele ataca primeiro usando o Drill Peck, que me deixa com 1 de vida. Meu Thunder Punch consegue deixar ele no amarelo e depois simplesmente chorar perdendo para mais um Drill Peck dele. Coloquei o Toxicroak, que tem ataque prioridade, com o Sucker Punch ele consegue vencer.
tá com o Snorlax, que eu tento usar Revenge, só que ele ataca primeiro com Heavy Slam e mata meu Toxicroak. Eu mando o Lucario, que com um Aurisphere já manda esse Snorlax pro colo de Giratina. E depois, com o Pincurchin, só esse Bone Rush aí do Lucario, que é de tipo terra e dá super efetivo, consegue levar o Pincurchin na maior facilidade do mundo. Agora vai vir o Rilabunda dele, que usa Dynamax, até porque é o inicial. Eu tento ganhar alguns tempos no Dynamax dele pra reviver o meu Toxicroak e conseguir ganhar. Mas com o meu próprio Ursão, eu já consigo ganhar dele, então não dá muito problema nessa batalha contra o Hop. Eu vejo mais alguns diálogos e a gente vai subir aquela torrezinha pra derrotar a do Silvio Santos de férias. A gente consegue derrotar ela depois de muita batalha chata em dupla, com o Hop sendo um inútil e a gente ganhando dela com o meu Lucario. A gente vê que o Leon tá conversando com o Silvio Santos de férias, caga pra essa informação e voltamos pro estádio porque a gente quer ser campeão do mundo, né? Esse era um dia em que eu tava tentando pegar um Howlucha, porque ele é tipo voador, pra derrotar a Bea, que é uma das Elite 4, da Finals, claro. Mas eu descobri que ele sempre spawna no mesmo lugar uma vez por dia e eu já tinha matado o de hoje. Então eu falei, vou derrotar mais uns treinadores e amanhã eu volto pra pegar esse Howlucha. Eu subi pra começar a Finals e pra primeira batalha da Finals a gente é interrompido pelo Bad, que faz questão de lutar contra a gente numa batalha completamente inútil. Agora que ele tá um pouco mais aviadado, diga-se de passagem. Essa batalha é meio inútil, mas pelo menos a gente consegue ganhar sem ter muito trabalho pro Bad. Bom, depois de bater no Bad, a gente foi lá, pegou o Howlucha e fez umas raids pra treinar ele. Usamos uns candy de XP e upamos o Howlucha pro level cap que tá o nosso time. E agora só o Hitmonchan que tá num nível abaixo, mas isso é uma tristeza, só que a gente vai tentar passar por cima dela. Faço umas raids muito chatas, pra ser sincero, tá? Teve uma até que eu nem cheguei a ganhar. E vamos enfrentar a Nessa. Eu uso um bounce na esperança de dar bastante dano, mas erro 2 bounces seguidos, só acerto um e morro pro Golisopod. Até porque, mano, esse bounce tem muita pouca chance de acertar. Coloco o Hitmonchan, que com 2 Thunder Punch consegue deitar o Golisopod e dá 4 vezes de dano no Pelipper dela, então também ganha na maior facilidade. Eu mantenho o Hitmonchan pro Cia King dela. Ela consegue matar meu Hitmonchan e dá um daninho quase de nada no meu Lucario, mas a gente consegue derrotar ele. Chegando no último Pokémon, que é o Drednaw, eu deixei o Lucario mesmo pra usar o Dynamax do Lucario mesmo e consegui ganhar sem muita renúncia, sem muita complicação. Até porque ele dá super efetivo, nem precisei ganhar turno no Dynamax dela. Chegando pra batalha com a Bea, que foi pura tristeza, tá? Diga-se de passagem. Eu podia jurar que eu ia perder contra a Bea, mas não, eu não perdi, eu sou foda. Comecei com o Hitmonchan e ela de Howlutador. Ela matou o meu Hitmonchan e eu pus o Howlucha. Os 2 Howluchas usaram um bounce, só que o meu bounce acabou primeiro. Então ela que acabou acertando o ataque e me matou. Só que aí veio o Lucario, que é simplesmente incontestável, e evaporou esse Howlucha dela. Ela manda esse Falinx inútil aí, que até dá um trabalho, mas pro Toxicroak que acaba levando alguns Revenge e cai. Quando chega o Graploct dela, eu uso o Sludge Bomb pra dar bastante dano e mato com tranquilidade. Vem o Surfette, ele fica usando Slank, meu Toxicroak desvia, e com alguns Sludge Bomb ele também cai. Chegando no Machamp, último Pokémon dela, que vai usar Gigantamax, eu fui ganhando o turno e revivi o meu Pokémon, que é o Howlucha e vai dar super efetivo. Usei o Dynamax do Howlucha quando acabou o dele e ganhei com o Max Airstream.
ganhando da Bea, agora a gente vai pra batalha final, que é contra o líder de dragão. Que bicho chato, tá bom? Ele começa com o Torkoal, que eu não esperava que ele tivesse, mas eu já tava com o lenhador de começo mesmo, então com 2 Rock Throw eu consigo ganhar. Vem o Turtonator, que pra ele eu coloco o Hitmonchan, já que, tipo, eu achava que o Hitmonchan ia dar 4x de dano no Pokémon dele, mas era no Flygon, não nesse daí, então eu coloquei no Pokémon errado. Isso me ferrou bastante, fazendo meu Hitmonchan morrer e depois eu ter que usar o Pangoro pro Flygon. Mas eu acabo matando, mato a Gudra no Ice Punch mato a Gudra no Ice Punch do meu Hitmonchan e ele usa o Dynamax do prédio dele. Ele consegue matar alguns pokémons meus, mas com o Dynamax do Lucario, que é simplesmente incontestável, ele chegou e derrotou esse Duraludon na maior facilidade. Bom, chegando na Finals contra o Leon, o Eternatus interrompeu e aconteceu todo aquele monte de diálogo e captura Eternatus e vê Leon e faz não sei o que. E ninguém precisa ver isso daí não, tá? Só pulei isso daí mesmo. Depois disso, fomos para a batalha final contra o Leão. E olha, gente, se for para eu ser sincero, eu levei um pau para ele 2 vezes seguidas, tá? Eu levei um pau para ele. Na última vez eu tive que, além de estar inspirado, tinha que estar escutando música e conversando com meus amigos, enchendo o saco deles, cantando evidências no ouvido deles. Mas tudo bem, até porque, no fim das contas, tudo dá certo, até pois eu sou o protagonista. Começa a batalha contra o Leão. E essa é a batalha final para ver se a gente vai ser campeão de Galar. Eu mando o Toxicroak, ele manda esse Aegislash aí dele, que leva um Sucker Punch, toma pouco dano, mas depois de se transformar no modo ofensivo dele e não matar o meu Toxicroak, ele leva para mais um Sucker Punch e morre. Quando ele vai mandar o Mr. Rime, que dizimou meu time por 2 vezes seguidas, eu pesquisei muito algo que poderia destruir ele, e com o Lucario eu sabia que eu poderia counterar esse Mr. Mime. O Meteor Mash dá um hit kill no Mr. Rime, que seria o meu maior problema se não morresse agora. Eu levo ele com muita felicidade. E agora, pro Haxorus, eu também mantenho o meu Lucario, que com Dragon Pulse consegue dar hit kill no Haxorus também. O Lucario é o herói dessa run, basicamente. Ele vai mandar o Dragapult e eu mando o Toxicroak porque ele tem Sucker Punch, que é prioridade, dá super efetivo, tudo. Mas ele ataca primeiro, usa um Shadow Ball e mata o meu Toxicroak depois de não levar um Sucker Punch. Vem o Lucario pra tentar conseguir mais um feito, agora com o Dragapult na metade da vida, por causa do nosso sapão. Ele acerta um Flamethrower que deixa o Lucario no amarelo, mas não mata ele. Com o Dragon Pulse a gente consegue levar esse Dragapult. Eu mudo pro Hitmonchan na hora dele mandar o Inteleon, que foi o inicial que sobrou. E ele usa golpe de status, o que abre uma grande brecha para eu usar Thunder Punch, que dá pouco dano. Ele com o Snipe Shot me deixa com muito medo. Eu dou outro Thunder Punch e morro pro Snipe Shot dele. Mas eu sabia que o lenhador era capaz de derrotar esse Inteleon. Apesar dele usar ataque de status, que me ajuda muito, eu consigo matar. O Charizard dele, que usa Gigantamax, leva 4 vezes de dano pro lenhador, que tem ataques de tipo pedra, que dão super efetivo tanto em voador quanto em fogo. Então eu ganho tempo no Dynamax dele com todos os pokémons que me sobraram. Cada gota de sangue que sobrou dos meus bichinhos pra tentar salvar esse campeonato mundial. Campeonato de Galar, desculpa. E quando acaba o Dynamax dele, quando o Charizard perde todo o seu poder extravagante, o meu Dynamax vem para se sobrepor ao atual campeão de Galar
coisa que é o que eu vou fazer agora quando eu derrotar ele. Ele usa um Flame Charge que me deixa no vermelhinho, me dá muito medo. Mas eu consigo derrotar ele com um Max Rockfall que dá 4 vezes de dano. E a gente consegue nos tornar os campeões de Galar apenas com pokémons do tipo lutador.